Mas se relacionam no dia a dia. Ouvinte pede explicações sobre visão espiritual de uma criança. Não há lugar para qualquer tipo de preconceito na doutrina espírita. Num caso de dependência química, existem espíritos envolvidos? A vocação geralmente está ligada a experiências em vidas anteriores. Palestra no Lar Meimei esclarece assistidos sobre seus direitos. Lar Meimei se prepara para mais uma edição do Cerejeiras Festival. Muito bom dia, ouvinte. São 11 horas e 31 minutos em Garça. Se o programa é bom para você, recomende-o a amigos e familiares. O programa também pode ser ouvido pelo site da emissora ao vivo, www.uniradio.com.br, e após o programa pelo Facebook ou pelo YouTube do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use seu bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie uma mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor a qualidade do programa. O programa é feito para o ouvinte. Nossos telefones de contato são os seguintes. O telefone fixo, DDD 14, telefone 3471-0700. E os seguintes celulares, da TIM, 981-792405 e da Vivo, 997-512397. Nosso e-mail é momentoespírita@caminhodedamasco.org. Para sua mensagem de WhatsApp, use o celular da Vivo 997 51 2397. Você também pode escrever para o Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Dr. Labiano da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, no CEP 17.400-000, ou ainda nos entregar pessoalmente seu recado. Contamos com sua participação. E atenção para o livro, que vamos sortear ao final desta edição entre os ouvintes que nos telefonarem, dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. Victor, Além da Vida e Eternamente Entre Nós. Recebido pelos médiuns Maria Lúcia Galinaro e Eliana Machado Coelho. O autor espiritual, o jovem Vitor Hugo Dipman, relata do plano espiritual a própria experiência, após ser vítima de um latrocínio aos 19 anos de idade. Victor, Além da Vida e Eternamente Entre Nós, é da Lumen Editorial. E você que está nos acompanhando neste domingo, ligue até o meio-dia para o telefone fixo 3471-0700 ou para os celulares 981-79-2405 ou 997-51-2397. Assim você poderá ser o ganhador ou a ganhadora do livro que anunciamos. Maria Isabel Mendes Faria foi a ganhadora no livro de domingo passado. Esta é a apresentação número 2094 de Momento Espírita, 46 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Apresentação, Juliana e Cláudio. Participação, Marco Antônio, Luiz Eduardo, Maris e Sônia. Secretaria, Luiz Eduardo e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, muito bom dia. Temos em mãos um exemplar de quase 600 páginas do livro O Cérebro Triuno, um trabalho de fôlego exaustivamente pesquisado e desenvolvido durante anos e com muita dedicação pelos doutores Irvênia Prada, Décio Iandoli Júnior e Sérgio Lopes. Os autores são integrantes da Associação Médico Espírita do Brasil e colocaram nessa obra um estudo específico sobre o tema do livro No Mundo Maior, este de autoria do espírito André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. A obra está dividida em 3 grandes partes, cada uma desenvolvida por um desses profissionais da saúde.
A primeira, pela doutora Irvênia Prada, que analisando os textos de André Luiz, acrescenta as mais recentes informações sobre a evolução do cérebro, bem como as características de cada uma das formações cerebrais. Décio Iandoli, na parte 2, analisa as hipóteses sobre as relações funcionais entre o cérebro e a mente, dando destaque ao papel da glândula pineal, cujas funções estão ligadas a manifestações mediúnicas. E, finalmente, na terceira parte, o psiquiatra Sérgio Lopes faz uso de todo esse material para mostrar o nexo entre as leis morais e o funcionamento dos 3 cérebros. As obras de André Luiz, que foi médico no Rio de Janeiro no início do século XX, especificamente a série que começa com a obra Nosso Lar e termina com o livro E a Vida Continua, foram transmitidas no período de 1943 a 1968, através do médium Chico Xavier e algumas com participação do médium Valdo Vieira. Elas trazem um rico manancial de informações que contribuem para o entendimento dos postulados espíritas sob o ponto de vista científico, mas que, por se tratar de conhecimentos condensados e de divulgação popular, ainda carecem de estudos mais detalhados para melhor entendimento. Nessa obra, No Mundo Maior, lançada há 72 anos pela Federação Espírita Brasileira, utilizando do gênero narrativo, o autor espiritual traz inúmeros esclarecimentos, mostrando a relação entre a mente e o cérebro humano, ou seja, como o espírito se utiliza do cérebro por meio do perispírito para atuar durante a encarnação. André Luiz sintetiza suas informações, mostrando que a interação corpo-espírito veio acontecendo desde os primórdios da vida na Terra há cerca de 3,5 bilhões de anos. E está acontecendo até hoje, quando já dispomos de um cérebro complexo, decorrente de um longo processo evolutivo, responsável pelo surgimento e pela manifestação da autoconsciência. Sendo assim, o estudo desse importante tema, relação cérebro-espírito, na obra de André Luiz, considera que durante a evolução na Terra tivemos um cérebro inicial, depois um cérebro intermediário e, por último, um lobo frontal. Cada um desses longos estágios de desenvolvimento caracteriza uma etapa da evolução espiritual até atingir a condição humana, a de um ser inteligente e autoconsciente. Por isso, ainda hoje, bilhões de anos se passaram após o surgimento da vida na Terra. Ainda hoje trazemos conosco os resquícios dos 2 cérebros anteriores, que permitem o surgimento e a evolução da vida em nosso planeta. Por essa razão, o cérebro triuno, ou os 3 andares do cérebro humano. Os autores imprimem nesse valioso livro contribuição ao entendimento das obras de André Luiz, na medida em que atualizam os dados fornecidos pelo autor espiritual há 72 anos atrás e demonstram que os novos estudos da neurociência que vieram ocorrendo durante esse longo período de desenvolvimento científico até hoje reforçaram ainda mais a tese do autor espiritual em relação aos postulados da doutrina espírita. Os ouvintes que tiverem curiosidade de conhecer o cérebro triuno, falamos particularmente daqueles que já têm alguma noção de anatomia humana, encontrarão nessa obra da Associação Médico-Espírita do Brasil um rico manancial de conhecimentos que serve para embasar a linha de pensamento espírita que se manifestou ao mundo em 1857, portanto, há 162 anos atrás, com a publicação de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. As perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar as respostas mais bem elaboradas. E vamos às perguntas de hoje. A ouvinte Thelma Scarpinello
conta que há cerca de um mês levou com ela seu neto de 3 anos para visitarem uma tia viúva, bem idosa, que está com Alzheimer. Foram juntos com a prima, filha dessa tia, e que mora no Rio de Janeiro. A visita gerou um momento surpreendente, quando no quarto da tia, o garoto apontou para uma poltrona ao lado da cama, dizendo: "Olha o vovô", e se dirigiu até ela como se fosse abraçar uma pessoa. Como a poltrona estava vazia, uma olhou para a outra, assustadas, e disseram que não havia ninguém na poltrona, mas o menino insistia: "É o vovô". O fato poderia passar desapercebido, não fosse o fato de que o vovô a que se referia podia ser o tio da Thelma, que faleceu há cerca de 30 anos e que era muito apegado à esposa, agora doente. A Thelma pergunta se o garoto realmente teve essa visão. É bem provável que sim, Thelma. A criança de 3 anos ainda está em processo de reencarnação. Isso quer dizer que ela pode vislumbrar de alguma forma o mundo espiritual. Ela pode ter percepções além dos sentidos que um adulto geralmente não tem e não compreende. Acontece que, para ela, tudo é natural. Os adultos se assustam com uma situação como essa, porque trazem um conceito terrível da morte e custam para se convencer de que a vida continua. Para a criança não existe essa barreira do material e do espiritual, porque tudo lhe parece natural. Nessa idade, ela pode perceber espíritos por via extrasensorial e não fazer diferença entre encarnados e desencarnados. Algumas crianças se referem a amigos que ninguém mais vê, mas elas sim, e até brincam com eles. Há pessoas que lembram episódios da infância de contato com amigos invisíveis e que inexplicavelmente foram desaparecendo com o tempo. A percepção, além dos sentidos, portanto, numa idade em que o indivíduo ainda não desenvolveu o pensamento crítico, é bem mais fácil acontecer. O problema é que não temos os instrumentos para verificar o que realmente acontece. Os chamados fenômenos psíquicos ainda são desconhecidos da ciência. No caso que você relata, vários fatores concorreram para que aquele episódio ocorresse. Primeiro, a idade da criança, que ainda não pode compreender o mundo adulto. Segundo, o fato de estarem na casa do avô falecido. Terceiro, o fato da criança não ter conhecido esse avô em vida. Quarto, a visita da filha que mora em outra cidade. E assim poderíamos enumerar outros. Nós, adultos, pelo menos aqueles que nunca tiveram uma experiência dessa natureza, estranhamos a situação e até ficamos um tanto inseguros diante do inusitado, porque temos muita dificuldade de lidar com a morte. No entanto, os espíritos familiares, muito mais aqueles que foram devotados à família, geralmente nos visitam em nossas casas. No entanto, não sendo médiuns, não podemos vê-los, mas isso não quer dizer que não estejam lá. No caso de seu neto, Thelma, não convém alardear o fato, para não impressioná-lo negativamente e não torná-lo centro de muita atenção por esse motivo. O que para ele é natural, deve continuar a ser natural. Geralmente nós, adultos, através de nossas posturas e comentários preconceituosos, acabamos inculcando na criança medo e insegurança. Casos assim devem ser tratados com naturalidade, sem muitos questionamentos à criança. E atenção! Você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos, Victor, Além da Vida e Eternamente Entre Nós, recebido pelos médiuns Maria Lúcia Galinaro e Eliana Machado Coelho. Use, para isso, o telefone fixo 3471-0700 ou os celulares da Vivo 997-51-2397 ou da TIM, que é o 981-792405. Mais uma colaboração do nosso ouvinte cristiano da cidade de Veracruz a respeito do tema que levantou programas atrás. Diz o cristiano:
Na Revista Espírita de 1863, mês de fevereiro, no artigo A Loucura Espírita, temos a seguinte frase de Allan Kardec: nós trabalhamos para dar a fé aos que nada creem, para espalhar uma crença que os torne melhores uns aos outros, que lhe ensina a perdoar os inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, numa crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e de deveres sociais. Então pergunto, por que, mesmo cientes dessa declaração, os adversários do Espiritismo insistem em considerar que Allan Kardec foi racista? Muito bem colocado, Cristiano. Quem conhece a doutrina espírita sabe que não deve existir outra doutrina tão refratária, tão contrária a todo tipo de discriminação e preconceito, opondo-se terminantemente contra o racismo. Como falamos da vez anterior, a concepção de raça humana fazia parte da cultura europeia do século XIX, considerada superior. E sobre essa concepção, que hoje felizmente não é mais aceita pela comunidade científica, foi que Allan Kardec trabalhou as ideias espíritas. No entanto, essas ideias tinham por fim libertar o homem do preconceito, procurando ampliar o conhecimento além da vida física, uma vez que a reencarnação, que permite ao espírito renascer branco ou negro em um ou em outro povo, é a chave para a exata compreensão da justiça divina. Desse modo, Kardec discutiu a questão racial em cima das estreitas ideias então vigentes à época, demonstrando que as características biológicas do indivíduo morrem com o corpo, mas o indivíduo, não sendo apenas corpo, se sobrepõe às estritas condições da matéria. Por outro lado, Cristiano, todos sabemos que os adversários da doutrina, aqueles que sempre pretenderam atacar o Espiritismo, procuram algum pretexto para desmoralizá-lo. Como não podem fazê-lo encarando de frente sua robusta filosofia moral, inteiramente assentada sobre os ensinamentos de Jesus, procuram alguns textos que, de certa forma, partem das ideias ultrapassadas da época. O que eles não dizem é que o Espiritismo, livre dos dogmas, é uma doutrina que não diz a última palavra a respeito de nada e nunca desiste de procurar a verdade. Por isso, suas concepções estão cada vez mais aperfeiçoadas. Contudo, Cristiano, essas críticas, ao invés de atingir a doutrina espírita, acabam por despertar ainda mais atenção para a sua verdadeira natureza. As pessoas que deparam com as acusações de racismo contra a doutrina, pelo menos as mais esclarecidas, saberão se certificar dessas acusações, buscando conhecer melhor o Espiritismo. Kardec foi muito mais criticado em sua época do que atualmente, sofrendo toda espécie de intolerância e perseguição. O mesmo aconteceu com Jesus e todos os seus grandes mestres que revolucionaram a sociedade com seus ensinamentos. O Espiritismo, pela sua própria natureza, ao contrário das doutrinas autoritárias que sempre prevaleceram e dominaram o mundo, não veio para impor suas ideias a ninguém, mas ao contrário, para propor uma nova forma de crer, assentada sobre a razão e o bom senso. Portanto, em Espiritismo não há doutrinação ou sectarismo de arrastamento, mas estudo e discussão sobre ideias, devendo prevalecer a verdade entre aqueles que efetivamente a procuram. Por outro lado, a proposta espírita, desde 162 anos atrás, tem se mantido vigorosa e inabalável diante do progresso das ciências, numa demonstração que é uma doutrina progressista, voltada para o futuro. Em nenhum momento de sua história, ela se sente tão fortalecida em suas bases filosóficas e científicas como hoje, início do século XXI, porquanto o conhecimento humano tende a se aproximar cada vez mais das verdades que ela vem anunciando. Ana
Laura Marine da Silva, da Vila Mariana, nos enviou por WhatsApp a seguinte pergunta: quais são as formas de se livrar de um espírito obsessor de vício em drogas? E qual o tipo de domínio que esses espíritos têm sobre um indivíduo encarnado? A questão da dependência de drogas, Joana, é um tanto mais complexa do que parece. Ela não está ligada somente aos espíritos desencarnados, mas muito mais às disposições do próprio encarnado. Isso não quer dizer absolutamente que não haja espíritos influenciando o encarnado, mas quer dizer que os espíritos não criam no encarnado as disposições que ele, o encarnado, tem para cair no vício. Os chamados obsessores, neste caso os espíritos dependentes, só atuam sobre nós quando encontram facilidade e campo propício para isso. Precisamos entender que, embora os espíritos tenham influência sobre as pessoas, essa influência não vai além de nossas tendências. Assim, um espírito que é dependente de drogas jamais vai procurar para seu parceiro uma pessoa abstêmia, completamente refratária à droga, mas vai procurar uma pessoa que já apresente essa tendência e que se deixe arrastar para o vício. Isso quer dizer que a origem do problema não é espiritual ou mediúnica, mas se deve à disposição do encarnado em buscar seu refúgio na droga. Evidentemente, Joana, o problema se agrava, porque grande parte dos dependentes utilizam droga desde a adolescência, alguns desde a infância, por causa das facilidades do meio em que vivera e foram criadas, ou por problemas de ordem emocional desencadeados nas relações e conflitos familiares. Isso quer dizer que a raiz do problema quase sempre vem da infância ou adolescência e é de ordem emocional. Desse modo, Joana, quando existe um espírito obsessor atuando sobre o dependente químico, não basta simplesmente tentar afastar esse espírito. É preciso muito mais que isso. É necessário que o dependente da droga queira, de fato, se libertar desse vício, que ele se prontifique a lutar com todas as suas forças e esteja aberto para receber ajuda. Ao mesmo tempo, é possível tentar trabalhar o espírito, mas a ação sobre o espírito só ocorrerá se o encarnado estiver fazendo a parte dele. Geralmente, o dependente deve receber um tratamento médico-clínico, que vai auxiliar seu organismo a se desintoxicar, ou seja, eliminar as substâncias nocivas que estão impregnadas em seu corpo. A par disso, ele deve procurar um tratamento espiritual, geralmente numa religião. No Espiritismo, esse tratamento começa com um serviço de orientação e aconselhamento para que ele se esclareça sobre o que está acontecendo e o que deve fazer para se recuperar. Ao mesmo tempo, pode participar de reuniões de passes, onde vai ter oportunidade de refletir sobre os valores espirituais da vida e tomar os passes que são aplicados no centro espírita. Pode também ser orientado a ler algum material adequado. Uma quarta providência é levar o caso para a sessão mediúnica e, através dela, buscar localizar o espírito ou espíritos que estejam potencializando sua vontade de procurar a droga, a fim de trazê-lo à realidade e tentar ajudá-lo. Por fim, convém esclarecer, Joana, que o chamado obsessor pode ser um espírito tão ou mais necessitado que o encarnado e que, portanto, precisa de ajuda. E atenção, ouvinte, que você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Victor, Além da Vida e Eternamente Entre Nós, recebido pelos médiuns Maria Lúcia Galinaro e Eliana Machado Coelho. Ligue agora para o telefone fixo 34710700 ou para um destes celulares, o da Vivo 997 51 2397 ou da TIM 981 79 2405.
existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, a reencarnação e as vocações. Estamos estudando o capítulo do Livro dos Espíritos referentes à escolha de provas, quer dizer, ao tipo de vida e dificuldades pelas quais o espírito opta antes de reencarnar, com vistas à sua evolução espiritual. A questão 270 abre um espaço para Kardec perguntar: a que se devem as vocações de algumas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira de preferência a outra? E os espíritos respondem com outra pergunta: parece que vós mesmos podeis responder esta questão. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha de provas e sobre o progresso espiritual realizado numa existência anterior? A questão das aptidões naturais para um determinado campo de trabalho que as pessoas geralmente apresentam demonstram que provavelmente elas já tiveram experiências desse campo em encarnações anteriores. Essas tendências, muitas vezes, se manifestam desde a infância, de uma forma bem acentuada, como que convocando a pessoa para atuar numa determinada área. Muito comum nesses casos, a preferência por uma certa profissão ou área de estudo e pelas atividades artísticas. Esta questão nem sempre foi bem entendida pelos pais, visto que as sociedades antigas eram mais preconceituosas do que as de hoje, além do que, em termos de profissão, sempre prevaleceu o interesse financeiro e social sobre as aptidões naturais das crianças. Pior no passado, portanto, quando os pais aqui geralmente escolhiam a profissão dos filhos. Hoje, porém, numa sociedade mais esclarecida e com mais amplo leque de opções para estudos, as possibilidades de uma criança ou de um jovem seguir a profissão que mais atende à sua verdadeira vocação são maiores e atende melhor às necessidades de realização como pessoa. Segundo a doutrina espírita, a educação das novas gerações deve se assentar primacialmente sobre a questão das aptidões naturais, pois o desenvolvimento dessas potencialidades são indispensáveis para a realização plena do espírito. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita ao vivo todos os domingos, a partir das 11h30, por meio do rádio, sintonizado nos 1060 kHz desta emissora, pelo site da emissora, ou por algum aplicativo de rádio que você vai encontrar na internet. Aguardamos sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquecerá o programa enviando perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.org. Telefone ou traga pessoalmente o seu recado. Bem, ouvintes, chegou o momento Meimei e hoje com a participação do Luiz Eduardo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Hoje
junho de 2019, século 21, o que mais nos falta são informações. Vivemos num mundo de comunicação. Quando um fato momentoso acontece em alguma parte do mundo, imediatamente ficamos sabendo, recebendo informações e até imagens do acontecimento. Imagine que no tempo de Jesus, o conhecimento das pessoas se restringia quase que totalmente ao local onde elas moravam ou por onde passavam. Desse modo, é claro, um fato distante, de alguns quilômetros, por exemplo, para ser reconhecido dependia de alguém que viesse pessoalmente dar a notícia ou enviasse a notícia por carta, o que demorava muito tempo, pois todo o trajeto, por caminhos íngremes ou tortuosos, era feito a cavalo ou a pé. Diante da realidade atual, quando temos em mãos um poderoso instrumento de comunicação, que é o smartphone, pelo menos a maioria das pessoas tem, deparamos com a notícia instantânea e tudo caminha com extrema rapidez. Mesmo assim, muitos de nós não estamos atentos nem mesmo em relação aos assuntos que nos dizem respeito. Parte porque alguns ainda não estão preparados para compreender a informação, parte porque não se interessam. Nesta semana, esteve no Lar Meimei a assistente social Sueli Alves Dias para uma palestra aos assistidos, levando esclarecimentos sobre assuntos de seu interesse. Ela trouxe uma série de informações a respeito de direitos que as pessoas têm, principalmente os direitos ligados aos órgãos de assistência e desenvolvimento social do governo. Com isso, ela enfatizou muito a questão do cadastramento que os interessados devem fazer e deixar sempre atualizado junto à Secretaria de Assistência Social do município. Sueli enfatizou a necessidade desse cadastramento devido à preocupação dos órgãos públicos em ter o controle das condições sociais da sociedade. Sem o NIS, que é o número individual social, a pessoa praticamente não tem acesso a nenhum benefício, desde os benefícios concedidos pelo INSS, como LOAS, ou benefício social a deficientes e idosos, até outras formas de auxílio que possa pleitear, como a Bolsa Família, Ação Jovem, Viva Leite, Renda Cidadã e outros. O Lar Meimei é um departamento do Centro Espírita Caminho de Damasco que se ocupa em ajudar famílias que passam por momentos difíceis. Além da sopa bissemanal que oferece, distribui cestas básicas, enxovais para bebês, momentos educativos, atendimento médico. O lar está localizado na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, número 1285. A entidade não mantém convênio com nenhum órgão público. Sua manutenção depende apenas de contribuições, doações e serviços voluntários, além da venda de doces, salgados, artesanatos que são confeccionados na própria instituição. Conta também com o brechó, que abre toda sexta-feira às 13 horas, com a entrada pela rua 7 de setembro, 42. Seus serviços são praticados por voluntários. O lar aceita doações. O fornecimento de cestas básicas é o serviço que mais vem crescendo ultimamente, devido ao desemprego e às condições financeiras precárias das famílias. Todas as famílias beneficiadas com cestas são visitadas e devidamente cadastradas, percebendo-se um acentuado agravamento da pobreza. Por isso, o lar vem solicitando ajuda das pessoas nesse sentido, doando algum alimento não perecível para a composição das cestas. Se você puder ajudar, qualquer doação será sempre bem-vinda. Voluntários do Lar Meimei estão ultimando os preparativos para as Cerejeiras Festival, de 27 a 30 de junho, quando a entidade, mais uma vez, estará com sua barraca, oferecendo ao público seus produtos. Os interessados em colaborar com produtos ou com serviços podem se dirigir ao lar pelo telefone DDD 014 34710604.
Você também pode se comunicar com o Lar Meimei pelo seguinte e-mail: larmeimei@caminhodedamasco.org. Visite a instituição ou entre no site do Caminho de Damasco, caminhodedamasco.org. Obrigado pela atenção, tenha um bom domingo e uma ótima semana. Atividades do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco fica na Rua Gabriela, número 178. Tem atividades diárias de aplicação de passe às 18 horas, menos na quinta-feira. Crianças e casos urgentes são atendidos às 17h30. No horário dos passes, os interessados podem buscar atendimento para conversa fraterna com atendentes que lá se encontram, podendo também agendar para uma outra ocasião. As reuniões de palestras e estudos do Caminho de Damasco realizam-se às segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras. Nesta segunda-feira, a palestra sobre o tema Como se desenvolve a consciência moral. Na terça-feira, às 19h30, estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, juntamente com o livro chamado Livro da Esperança, de Emmanuel. Já na quarta-feira, o estudo para iniciantes no conhecimento da doutrina espírita, também às 19h30. Quinta-feira no caminho... Quinta-feira no Caminho de Damasco. Continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, grupo de leitura e comentários sobre o livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Grupo Vida. O Caminho de Damasco mantém há vários anos um serviço mensal de distribuição de mensagens, de esclarecimento e conforto espiritual para as famílias que perdem entes queridos. As maiores informações com o Daniel pelo celular 981 27 7775. As atividades de evangelização infanto-juvenil da USE acontecem todo sábado às 10 horas no Lar Meimei. Também no sábado à tarde, às 14 horas, no Lar Meimei, temos o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, conduzido por Tiago Gravatin, aberto aos interessados. Sobre a evangelização da criança e do adolescente, fala Heloísa Guerreiro, integrante da Mocidade Espírita e uma das evangelizadoras. Olá, queridos amigos e irmãos. Meu nome é Heloísa, sou uma das evangelizadoras responsáveis pela evangelização infantil em Garça. Por esse motivo, gostaria de falar sobre a evangelização infantil, sua importância e onde encontrar. A evangelização tem como intuito educar as crianças no caminho do Evangelho, mostrando os caminhos pelos quais Jesus trilhou, nos deixando exemplos de sua caminhada. A infância é o momento mais oportuno para apresentar às crianças o nosso modelo e mestre Jesus, pois é nessa fase que elas começam a discernir o bem do mal. Os pais e responsáveis têm como ação o incentivo ao caminho do saber. A doutrina espírita nos conforta e nos fortalece. Se acreditamos que esse caminho é o melhor para nós adultos, também será para as crianças. Assim, preparamos as crianças para o futuro, trabalhando para que sejam adultos voltados para o trabalho no bem. Elas são solo, onde a semente do Evangelho poderá se instalar. Sendo assim, devem ser cultivadas com muito amor e cuidado. Então, se você é de Garça, a evangelização infantil acontece no Lar Meimei, aos sábados, das 10 às 11 horas da manhã. Temos 2 turmas, dos 3 aos 6 anos de idade e dos 7 aos 13 anos de idade. Caso o centro espírita que você participa não tenha evangelização infantil, incentive para que o trabalho se inicie e juntos seremos grandes evangelizadores com a proposta do trabalho no bem. E para encerrar, deixo uma mensagem de Bezerra de Menezes.
Ide, filhos da alma, em paz, em retorno ao nosso campo de trabalho, e arai, semeai, vigiai as plântulas, defendei-as até que possam, como árvores frondosas e frutíferas, albergar a sociedade cansada, desiludida e necessitada de paz, de pão e de amor. As reuniões dos jovens da Mocidade Espírita Emmanuel ocorrem sempre aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, 597. Palestra no CFEAC de Vila Araceli. Como toda segunda-feira, haverá amanhã, às 20 horas, no CFEAC Irmã Filomena, em Vila Araceli, mais uma palestra para o qual o público está convidado. Na ocasião, falará o expositor Nelson Ferreira Lima sobre o tema Consultas. Programas de rádio. Todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição do Polícia é Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash 5 Minutos com Você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por esta mesma emissora, às 14 horas, a história de uma mensagem, analisando interessantes mensagens psicografadas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A biblioteca é um serviço do Caminho de Damasco, que permite a qualquer pessoa acesso aos livros por empréstimo sem qualquer custo. Além dos livros, ainda temos DVDs mostrando filmes, palestras e estudos, que são emprestados gratuitamente. A coordenação desse trabalho está a cargo do casal Sônia e Augusto. Como todo domingo, a Sônia nos traz a mensagem da semana. Bom dia, amigos e ouvintes. Às vezes sinto uma dificuldade para colocar em palavras o que meu coração sente. Como é difícil dizer para alguém que sofre que a dor tem uma explicação. Minha vontade seria, em vez disso, dar um grande abraço e até chorar junto. Então, vamos fazer de conta que estou aí, com você. Alguns livros cumprem o papel de dar ajuda, quando não existe alguém que possa fazê-lo ou quando talvez não sabemos o que fazer por quem precisa de apoio num momento difícil. É esse o caso do livro Como Enfrentar Situações de Perda. Este livro nasceu da vontade da autora Celina Fioravanti de conversar com aqueles que acabaram de perder alguém muito amado, um filho, um amigo, um pai. A morte é o tema central, mas não a morte experimentada como fim, mas vista como transição. O que fazer quando a dor da perda nos paralisa? Como conviver dia a dia com a ausência? Como ajudar aquele que acaba de desencarnar? O que fazer quando um espírito se revolta com sua morte física? O que acontece na hora do desencarne? O reencontro é possível? Estas e outras perguntas encontram esclarecimentos nas páginas de Como Enfrentar Situações de Perda, cuja principal lição está na verdade de que a vida continua sempre, para quem vai e para quem fica. Um livro especial, onde você encontra explicações, orientações, exercícios, orações, enfim, um abraço apertado para tentar amenizar a sua dor. Te esperamos aqui, na Biblioteca Batuíra, e aí trocarmos, pessoalmente, um abraço fraterno. Até semana que vem. Bem, ouvintes, conforme nós anunciamos no início desta edição, passamos agora ao sorteio do livro Victor, Além da Vida e Eternamente Entre Nós, recebido pelos médiuns Maria Lúcia Galinaro e Eliana Machado Coelho. Sorteio entre os ouvintes que nos telefonaram hoje. E o livro sai para a ouvinte Marta Nassif. Nossos parabéns, Marta Nassif. Você ganhou o livro. Venha buscá-lo aqui, na portaria da Unirádio, durante esta semana, no horário comercial. Muito obrigada, ouvinte, pelo prazer de sua companhia.
Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de reflexão e paz. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos os que nos acompanharam nesta manhã de domingo.